Eleições 2014, Jornal da Manhã dá sequência agora à primeira rodada de entrevistas com os candidatos ao governo de Mato Grosso aqui no Jornal da Manhã. Como já informamos, até a eleição, no dia 5 de outubro, serão 2 rodadas de entrevistas em cada telejornal da TV Record, mais uma no programa Cadeia Neles e 2 debates. O Grupo Gazeta reforça, assim, sua linha editorial, priorizando a prestação de serviços, sempre com transparência, em defesa da cidadania. Queremos, com isso, ajudar a você, eleitor, a você, eleitora, a conhecer os projetos e planos de governo de cada candidato. Cada entrevista tem a duração de 10 minutos, abordando temas diversos, de livre escolha do nosso departamento de jornalismo. E o convidado de hoje é o candidato ao governo de Mato Grosso pelo PT, Lúdio Cabral. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, Antônio Carlos, é um prazer. Por que o senhor quer ser governador de Mato Grosso? Porque o próximo mandato de governador inaugura um ciclo novo de governos no nosso estado. Eu percorri 123 municípios no primeiro semestre deste ano, debatendo a realidade do estado, os problemas e as potencialidades. E ficou muito claro a prioridade da nossa população hoje é a saúde. E aí a escolha de um médico, trabalhador da saúde pública, como candidato a governador da nossa aliança, tem esse objetivo de apresentar uma candidatura sintonizada com as necessidades da população. Pois é, falando de saúde, uma das propostas, o senhor coloca lá 17 linhas de ação, uma delas da saúde seria uma parceria com os municípios e garantir os repasses financeiros para as prefeituras, que é um problema, inclusive, que aconteceu no atual governo Silval Barbosa. Qual que é a garantia de que isso vai acontecer em dia, o repasse do dinheiro para os municípios? Bom, nós temos que mudar o modelo gerencial da saúde no estado. A adoção da terceirização dos serviços dos hospitais regionais para as tais organizações sociais da saúde custou muito alto ao estado e sacrificou os repasses aos municípios. Nós vamos inverter esse modelo, retomar a gestão direta dos hospitais regionais pelo estado e aportar mais recursos nos municípios para que os municípios possam investir na atenção básica, na expansão da saúde da família. Nós queremos chegar dos atuais 60% para pelo menos 85% de cobertura pela saúde da família nos municípios e nós queremos revitalizar mais de 50 hospitais municipais e fazer isso gradativamente para dar conta da atenção hospitalar de baixa complexidade. São os municípios que têm essa responsabilidade, o Estado cabe apoiar com recursos financeiros. O senhor fala também em fortalecer o setor de urgência para atender acidentes, atropelados no trânsito, vítimas de violência. Aí o senhor fala em SAMU, UPAs e hospital. Eu lembro que o SAMU está sucateado, faltam UPAs prometidas às dezenas na última eleição de 2010 pelo então candidato Silval Barbosa, que apoia o senhor. E também a questão dos hospitais, o estado de Mato Grosso, o governo não tem um hospital estadual na capital. Como é que o senhor pretende fortalecer essa urgência sem essa estrutura que o senhor diz que vai contar com ela? Bom, o trauma, assim, é um problema de saúde pública hoje. Hoje nós temos poucas portas de acesso para atenção de urgência e emergência no estado. Nós vamos potencializar os maiores hospitais regionais, que é o Hospital Regional de Cáceres, de Rondonópolis, de Sorriso e de Colíder, para fazer deles porta de entrada para a demanda de urgência e emergência, lógico que alocando equipe de especialistas nessas áreas. O SAMU, ele é a ponta do sistema de atenção à urgência e emergência. E nós temos que organizá-lo em todo o estado para assegurar as condições de remoção dos pacientes no momento certo e no tempo certo. Algumas pesquisas apontam o seguinte: dos 5 candidatos a governador de Mato Grosso, o que tem menor rejeição é o senhor. Mas quando eles veem que a sua candidata a vice é Teté Bezerra, que é esposa do deputado federal Carlos Bezerra, as pessoas ficam em dúvida se vão votar ou não em Lúdio Cabral. O que o senhor tem a dizer sobre isso, mas principalmente qual que seria a influência de Carlos Bezerra num governo Lúdio Cabral? Bom, primeiro que as pesquisas de opinião que já foram divulgadas depois das convenções, depois da escolha da Teté como minha candidata a vice, mantém a minha taxa de rejeição muito baixa. E eu tenho observado, nós temos andado juntos o estado todo, eu e a Teté e o Wellington. E a Teté tem um carisma, tem uma capacidade de interação com as pessoas muito forte, tem agregado positivamente a nossa campanha. O Carlos Bezerra governou o estado de Mato Grosso, foi senador, exerce mandato público hoje de deputado federal e a relação que eu quero ter com todos os governos que passaram, inclusive aqueles governos de adversários políticos nossos,
é uma relação positiva de identificar os acertos e os erros para, a partir do aprendizado com acerto e erro, governar melhor, com um coeficiente de acerto maior no nosso governo. No seu plano de governo, o senhor cita 3 princípios. O senhor foi eleito governador de Mato Grosso: gestão mobilizadora, ressignificação do poder público e controle social. Eu queria que o senhor explicasse, na prática, o que isso significa para o cidadão mato-grossense. Significa que o Lúdio não vai governar sozinho. O Lúdio vai ouvir a população, compartilhar o poder da decisão sobre os destinos do Estado com a sociedade civil. Porque a capacidade de escuta, e eu pude perceber isso na caravana que fizemos ao longo do primeiro semestre, a população tem capacidade de dar contribuição, de nos apontar o caminho, o rumo por onde o governo deve seguir. A prioridade à saúde, por exemplo, é reflexo exatamente desse diálogo com a população. O senhor disse que um dos legados positivos do governo Silval Barbosa foi o quadro de servidores. Mas aí o senhor promete fortalecer as carreiras do funcionalismo e melhorar as condições de trabalho. Eu gostaria que o senhor se explicasse, então, se existe um legado, por que essas melhorias necessárias aí? É porque houve, por meio de diálogo e de negociação, avanços importantes na legislação de muitas carreiras. Vou dar o exemplo da carreira da educação. Por meio do diálogo, hoje há uma lei que assegura em 10 anos ganho real de 100% na remuneração dos trabalhadores. Isso é conquista da luta dos trabalhadores e do diálogo com o governo. Concursos públicos. Só este ano foram empossados muitos, centenas, milhares de servidores públicos no Estado. 13 mil servidores empossados por concurso público. Agora, há um debate que nós faremos com o conjunto das categorias para uniformizar essa legislação, assegurando os ganhos conquistados, e o diálogo no cotidiano do serviço será no sentido de assegurar as condições para que o custeio das atividades cotidianas possa acontecer com qualidade e o potencial do servidor é explorado ao máximo no sentido de atender com qualidade a nossa população. Operação Ararate. Quando foi deflagrada a operação da Polícia Federal em maio, o presidente regional do PDT, o deputado estadual Zeca Viana, levantou a seguinte suspeita de que a campanha do senhor a prefeito de Cuiabá em 2012 teria sido beneficiada com dinheiro da lavagem de dinheiro da Factoring do Júnior Mendonça. E aí ele explica por quê. Porque o seu, na época, coordenador financeiro foi Éder Moraes, que ainda está preso desde o dia 20. E também porque na época falou-se da apreensão de dinheiro em algum comitê de campanha por parte da Polícia Federal. O que o senhor tem a dizer sobre isso, candidato? Não, ao contrário, o que a Operação Ararate demonstrou foi exatamente empréstimo clandestino na campanha do então adversário meu. Graças a Deus eu tenho uma ficha limpa, nunca fui envolvido em nenhum tipo de investigação policial e na campanha de 2012 todos os apoios que nós recebemos foram apoios públicos e todas as contas da campanha foram prestadas de forma correta à Justiça Eleitoral. Mas a juíza Ângela Regina Gutierrez disse que no balancete financeiro da sua campanha em 2012 tinha erros gravíssimos, que colocava até a confiabilidade e a realidade das contas. Não havia erros gravíssimos, Antônio Carlos. Num total de 15 mil movimentações na prestação de contas da campanha, 47 dessas movimentações, portanto 0,05%, obtiveram irregularidade de natureza contábil, formal, nada que comprometesse o conjunto da prestação de contas e a legalidade dela. Ainda no plano de governo, o senhor fala de 4 dimensões: social, econômica, ambiental e governamental. Qual que é a relação entre essas 4 dimensões? Na verdade, é uma engrenagem de vários eixos para dar sentido ao próximo governo. Está muito claro para nós que a principal tarefa do próximo governador é realizar políticas sociais que cheguem concretamente e melhorem a qualidade de vida da nossa população na educação, na segurança pública e na saúde. Mas para dar conta desse desafio máximo, nós precisamos estimular o desenvolvimento econômico do nosso Estado para gerar receita que nos permita investir nas políticas sociais. Nós precisamos ter o cuidado com a preservação do nosso meio ambiente associado ao desenvolvimento econômico, e nós entendemos que o desenvolvimento econômico é um fator de preservação do meio ambiente. Um exemplo que eu uso muito é o exemplo do setor de base florestal. Nós temos 63% do território do Estado coberto por floresta, é um ativo econômico e ambiental importante que precisa ser manejado de forma adequada. E o governo
diz respeito ao modelo, a forma como nós vamos nos relacionar com a sociedade. Um governo mais próximo da cidadania, um governo descentralizado, com 19 regiões de governo no Estado, aproximando a estrutura do Estado e os serviços do governo da população. Ao mesmo tempo que nós incorporamos a população, a participação, para nos ajudar a decidir onde os recursos do orçamento serão alocados. Candidato, obrigado pela presença ao vivo e até uma próxima oportunidade aqui no Eu Jornal que da Manhã. agradeço, Antônio Carlos, um prazer.